Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependente do horário que você está assistindo esse vídeo, Minha Nação Tricolor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Bahia. Hoje nós iremos falar somente sobre o mercado de transferências, dois nomes que estão sendo especulados na vez, Brainan Reina e também o goleiro Janzinho, ex-Bahia. Brainan Reina, informações da imprensa sul-americana, de que o Bahia estaria monitorando a situação do atleta, do atacante venezuelano. Vou passar todas as informações para vocês no vídeo de hoje, como a gente sempre faz, trazendo a minha apuração, trazendo o que de fato existe na negociação. Não quero ficar enrolando vocês, eu não quero trazer aqui um vídeo apenas com reprodução do que já está sendo dito, eu quero trazer de fato algo que agregue aqui, que você saia bem informado, que você saia com um conteúdo diferente, então assiste até o final para você poder entender. E vamos falar também sobre Janzinho, ex-Bahia, porque teve um repórter aqui da imprensa baiana que noticiou que o Bahia estaria observando também a situação do atleta, visando a temporada de 2025. Fui atrás dessas informações para trazer para vocês também no vídeo de hoje. Conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de você se inscrever. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos e quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia. Então, se você quer ganhar, não se esquece de se inscrever. Também não esquece de deixar o teu like, que é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. E vamos começar isso aqui para a gente não perder tempo. Vamos começar falando sobre o Janzinho, goleiro de 28 anos, brasileiro, que atua no Cerro Porteño e que tem passagens pelo Bahia. Ele foi formado nas categorias de base, filho do Jean, pai, né, que também tem uma história aqui no Bahia. Desde que ele surgiu aqui no Tricolor de Aço, sempre com muita expectativa, sempre com muita confiança no futuro dele, sempre mostrou ter muitas qualidades, principalmente com o jogo com os pés, e sempre batendo faltas e tudo mais, e também debaixo das traves, sempre foi um goleiro muito seguro. Foi para o São Paulo depois do Bahia, né, ele foi negociado, teve um problema lá que não tem nada a ver com futebol, né, acabou se envolvendo com um problema com sua companheira e tudo mais. Depois disso acabou indo para o Cerro Porteño, onde lá teve destaque. Desde 2020 o Jean tá lá, sempre muito bem, sempre titular absoluto, sempre um destaque na equipe paraguaia, sempre disputando Copa Libertadores, sempre disputando Copa Sul-Americana, tem um valor avaliado em 2,2 milhões de euros e segundo o repórter William Santos da NT Esportes, o Bahia estaria observando a situação do arqueiro para a temporada de 2025. Fui atrás de informações para passar para vocês e para checar também. É importante a gente falar sobre contextos nessa situação do Janzinho. Como eu já noticiei aqui no canal há algum tempo, o Adriel não deve ficar no Bahia para a próxima temporada e o goleiro Danilo Fernandes, que tem contrato se encerrando agora em dezembro de 2024, também não. Ou seja, o Bahia ficaria apenas com o Marcos Felipe visando a próxima temporada. E por conta disso, o Bahia vai atrás de novos arqueiros. Já se interessou pelo Janzinho na época do Belintani, mas o próprio Jean acabou não se interessando na proposta. O Bahia também não chegou a um acordo. Isso muito por conta da situação que ele passou, né, com a sua companheira, no qual eu falei para vocês. Ele queria sair um pouco dos holofotes, não estava bem voltar para o Brasil e a negociação acabou não andando. Isso ainda na época de Belintani e agora com o Grupo City novamente, segundo o William Santos, esse contato retornando. O que eu fui atrás de informação, o que eu tenho para passar para vocês em relação a isso? O Bahia está atrás de goleiros e vai procurar goleiros para a temporada de 2025. Uma dessas opções, de fato, é o Janzinho, mas como eu falei para vocês e como eu sempre deixo bem claro aqui, não existe nada ainda entre Janzinho e Bahia. O Bahia não fez proposta, o Bahia ainda não tem uma conversa com o Cerro de forma adiantada ou algo mais. O Bahia está monitorando a situação do arqueiro para 2025 e tem o Janzinho como opção sim para a temporada que vem. Agora eu quero saber de vocês se você acha um bom nome ou não visando a próxima temporada. Eu acho que é um excelente nome, tá? Sendo bem sincero com vocês. O Janzinho, assim, tirando a questão do que ele passou, tá? O Janzinho atleta, enquanto jogador de futebol, tem ótimas características e eu acho que se encaixaria perfeitamente nesse time do Bahia. Tem um ótimo jogo com os pés, tem mais ou menos a mesma idade que o Marcos Felipe. É um goleiro que sempre, quando esteve aqui no Bahia, por exemplo, quando surgiu logo, bem jovem, em 2017, quando ele saiu, mostrava muita segurança no gol. Eu acho que isso é importante para o goleiro. Ainda é jovem, né? Tem 28 anos. Para um goleiro, a gente sabe que isso é uma idade ainda baixa. Tem qualidade no jogo com os pés. Isso pode ajudar bastante no jogo com o City e tudo mais. Algo que, assim, não é que peca no Marcos Felipe. Ele melhorou bastante. Mas o Marcos Felipe não tem como principal característica e o Janzinho poderia ter. Então, acho que poderia ser um ótimo nome e poderia casar muito bem nesse novo Bahia. Eu quero saber a opção de vocês agora, se vocês realmente gostam do nome, se vocês acham que poderia valer a pena. Lembrando que o Janzinho tem contrato até dezembro de 2025, ou seja, o Bahia teria que pagar uma compensação ao Cerro Porteño para ter o jogador, ou ele poderia ficar livre no mercado. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, né, de que o Janzinho teria dito em entrevista que poderia ficar mais 2 anos lá no Cerro, e aí sim ele poderia se naturalizar e defender a seleção paraguaia. Eu não tenho mais informações em relação a isso. Não acho que seja o desejo e o foco principal do Janzinho nesse momento. Se surgir uma oportunidade muito boa, como é a do Bahia, por exemplo, eu acho que ele poderia voltar. Ainda mais na terra natal dele, poderia estar mais próximo da família e tudo mais. Vamos averiguar mais essa situação, vamos esperar o tempo, mas eu acho que poderia ser um ótimo nome caso o Bahia de fato prossiga nessa situação do Jean e caso entenda que pode ser um ótimo nome para 2025 sim.
Vamos falar agora sobre o atacante peruano Bryan Reina, de 26 anos. Informações vindas da imprensa sul-americana, do Marcelo Bissalares, de que o Bahia estaria observando a situação do jogador e pensando na contratação do atleta para a temporada de 2025. O Bryan pertence ao Belgrano, da Argentina, e óbvio, eu fui passar e fui atrás de muitas informações para vocês para trazer aqui no canal justamente sobre esse assunto. Jogador sul-americano eu sempre gosto de trazer aqui no canal, e o Bryan tem como principal característica a velocidade, finalização, o drible, um contra um, sempre essas características. Sempre quando a gente ouve falar que o Bahia está interessado ou observando algum jogador, ponta, atacante e tudo mais, é sempre buscando essas características. Então o Bryan é mais um desses atletas. Informação de confiança do Marcelo Bissalares, de que o Bahia estaria observando a situação desse atleta. Ele joga no Belgrano, como eu falei para vocês. Ele não é titular, ele não é titular absoluto. De 13 jogos possíveis foi titular em 6, mas é muito bom. Ele tem 2 gols na atual temporada, 4 assistências, e é muito, mas muito, muito querido pela torcida do Belgrano. Pede a passagem dele, pede a titularidade há bastante tempo, o técnico acaba não dando. Ele também está saindo, né? Tipo, a imprensa argentina fala muito sobre a saída dele, porque ele teria um atrito com o treinador por conta dos poucos minutos em campo. Ele foi para a seleção peruana, inclusive, recentemente, estava nas últimas convocações, disputou a Copa América de 2024 com a seleção, mesmo com essa situação no seu clube atual lá no Belgrano. Ele defendeu por muito tempo o Alianza Lima do Peru, ou seja, um jogador de muito destaque, sempre passou por equipes grandes, no Belgrano também tendo muita visibilidade e que vive um bom momento na carreira, e de que estaria despertando interesse de vários clubes aí do futebol sul-americano, inclusive o Bahia, e também já despertou interesse anteriormente na sua carreira na equipe do Grêmio. As negociações acabou não dando certo, mas o Bahia agora é o clube da vez, é o clube brasileiro que estaria observando a situação do atleta, e eu queria passar algumas informações para vocês também em relação a isso. O Belgrano tem 80% dos direitos do atacante e o Alianza Lima tem 20%. Ele tem contrato até dezembro de 26, ou seja, caso o Bahia se interesse na contratação do atleta e busque de fato a contratação, o Bahia teria que pagar um valor de compensação ao Belgrano pela liberação do atleta, mais ou menos ali 2,2 milhões de euros. A mesma coisa do Janzinho, 2,5 milhões é o valor estimado do atacante hoje. Acho que esse valor é um pouco menor na realidade. Eu acho que o Bahia não pagaria tanto assim ao atleta, mas enfim, é uma opção, não é que é barata, mas é uma opção interessante, que tem um ótimo custo-benefício, na minha opinião, e de que de fato essa negociação se confirmar no futuro, porque ela ainda está no estágio inicial. O Bahia está observando e monitorando a situação do atleta, e quando o Bahia obviamente faz isso, como eu sempre falo com vocês, quando o Bahia está observando e monitorando o atleta, é porque existe o interesse. Acredito que quando acabar a temporada, ou quando estiver próximo do fim da temporada, se o Bahia ainda entender que vale a pena, se o Bahia ainda entender que os valores, né, ditos e tudo mais acordados vale a pena, o Bahia de fato vai entrar na negociação e fazer uma proposta. Mas que nesse momento a situação do atleta está apenas na fase de observação, apenas na fase do monitoramento. Para mim é uma ótima opção. Como eu falei para vocês antes do Soteldo, 30 milhões do Soteldo é uma insanidade. Você tem opções mais interessantes, você tem opções mais baratas, que tem um custo-benefício melhor. No caso do Bryan, vivendo um ótimo momento físico, técnico e tudo mais, diferente do Soteldo, e que poderia agregar mais, poderia nos ajudar também com gols, assistências, com características que essa equipe precisa no momento. O atacante do 1 contra 1, do drible, da velocidade, uma característica que eu gosto bastante nesse time do Bahia. Acho que a gente tem poucas opções dentro desse elenco atual com essas características, apenas o Ademir, mas o Ademir peca muito na finalização e tudo mais, da finalização das jogadas. O Biel, para mim, é o único jogador que tem como característica dentro da equipe hoje atual do Bahia e que consegue surtir efeito, consegue entregar resultados, números e tal, assistências, ele muda o jogo, e ter mais opções interessantes como esses atletas poderia ser bastante importante para a equipe no futuro. Ele tem 1,72 m, o Bryan, o peruano, uma ótima estatura também, não é tão baixinho assim como o Soteldo, por exemplo, e poderia nos ajudar. Ele é um ótimo finalizador e poderia ser uma opção interessantíssima para a temporada de 2025, e eu quero obviamente saber a sua opinião sobre esse atleta. Ótimo nome, meu povo, sincero, honestamente, ótimo nome. Acompanho o Bryan já tem algum tempo lá no Belgrano, acompanho o futebol argentino, já acompanho alguns jogos dele e sei, tô falando para vocês que é um ótimo atacante por tudo que eu já vi dele. Queria saber a opinião de vocês também em relação a isso, se vocês acham um bom nome ou não. Comenta aqui embaixo, deixa teu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo, meu povo. Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado pela companhia de todos os dias. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!